Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Agora a gente voltando, né, falar de animais de grande porte. Vamos falar hoje da encefalomielite equina, especialmente relacionada às encefalomielites equinas do leste, oeste e a venezuelana, tá? Para você ainda que não é inscrito, vou falar para você antes de começar, você se inscrever aí no canal. Se já é inscrito e quer ter as aulas completas, né, com bastante conteúdo atualizado sobre as diversas enfermidades infecciosas aí que atingem os animais domésticos, pequenos, grandes animais, clica aí no botão aí embaixo, seja membro e participe. Né, é uma quantia mínima aí por mês que você vai ter direito aí, além de contribuir para o canal, né, para a gente poder melhorar equipamentos, para a gente fazer aulas cada vez mais atualizadas para diversas espécies de animais. Tá? Você também contribui principalmente com você, né, com conteúdo mais de qualidade e um investimento justamente na sua formação. Ou aí preparatório, tem muitos alunos que me escrevem que estão preparando aí para concurso, que participam inclusive de um grupo específico. Se sendo membro, você participa de um grupo no WhatsApp, tá, específico para membros, que inclusive participam, sugerem temas, e é justamente um desses temas a encefalomielite equina, né, que foi sugerida por uma pessoa que é membro do canal, que a gente está apresentando hoje, tá bom? Então agradeço novamente, vamos começar esse ano de 2025, uma doença bastante importante, de notificação obrigatória, e que tem até uma prevalência significativa aqui no Brasil, como também interesse principalmente nas Américas, né, uma doença bastante aqui do continente ocidental, tá bom? Então vamos lá. Bom, por definição, é uma doença viral, tá, de alta mortalidade, que é transmitida aí por mosquitos e que justamente circulam por vertebrados selvagens e que pode afetar aí, obviamente, animais domésticos, uma variedade de espécies. Eu coloquei algumas aí que são as principais, por exemplo, equinos, e que também pode ser transmitida para humanos. Essa é uma das grandes importâncias, de uma alta relevância que você tem dessa enfermidade. É a possibilidade de você ter, a gente vai ver que tem um ciclo mais enzoótico, né, que é o endêmico, e tem o ciclo epizoótico ou epidêmico. E justamente equinos como humanos, justamente ela tem uma denominação mais de encefalomielite equina, mas o mesmo vírus ele vai causar doença também em humanos. Então é uma zoonose muito importante e que tem casos muito dados na América Central e América do Norte. Além de equinos e humanos, você tem como hospedeiros finais também outros animais domésticos, como exemplo aqui os caprinos, ovinos também, e também cães e até gatos, tá? Mas principalmente cães e caprinos aí também são susceptíveis, mas hospedeiros finais caracterizados aí como equinos e humanos, provavelmente é que dá a maior característica, mais importância da doença, justamente esses dois tipos. Bom, então vamos falar da etiologia, né? O agente causador da doença são os vírus da encefalomielite equina. O que eu falo são os vírus, que logicamente são mais de 3 tipos, tá? Com diferentes formas clínicas também. Então você tem encefalomielite equina, ele é um quadro genérico, né? Então se a gente for pegar, por exemplo, o complexo das encefalites equinas, o vírus da encefalomielite equina ela está presente ali, seja do leste, oeste e também venezuelana. No caso das encefalites equinas, você tem outras causas, né? Você tem encefalites determinadas por bactérias, como listeriose, tá? Listéria. Você tem outros vírus, como o próprio herpes vírus equino, o tipo 5 principalmente, causa esse problema. Então, o tipo 5 não, perdão. Tá? Então, o herpes vírus tem outras causas também determinadas aí. Então, quando a gente fala do vírus da encefalomielite equina, é um quadro clínico justamente relacionado à encefalomielite, né? Então, não somente um quadro geral de encefalite, apesar de ter alguns outros casos determinantes do quadro de encefalomielite. Tá bom? Então, quais são esses vírus? Tá? Esses vírus pertencem à família Togaviridae, do gênero alfavírus, e é uma família muito comum, principalmente aí relacionada a outros arbovírus. Tá? Então você tem o vírus chikungunya, por exemplo, está presente nessa família viral, e dentro desse gênero alfavírus. Tá? Então são vírus, você pode observar aqui já, envelopados, né, esféricos de 65 a 70 nanômetros de diâmetro, que apresentam como material genético uma fita simples de RNA de polaridade positiva. Então, RNA,
todo mundo sabe que tem aí é bastante prejudicado em relação da sua multireplicação, né, a duplicação do material genético, pode acontecer imperfeições que podem determinar maior possibilidade de alterações dos oligonucleotídeos que compõem ali para fazer justamente questão da replicação e, consequentemente, você tem maior taxa de mutação em vírus RNA do que no vírus DNA, que você não tem justamente uma molécula que faz, por exemplo, um controle da qualidade, né, sendo mais especificamente com relação a mais simplesmente a gente falando disso. Então, é um vírus envelopado, que tem na superfície do vírus duas proteínas chamadas de proteínas do envelope, no caso E1 e E2, e você tem um capsídeo também formado por essa proteína, né, do capsídeo a proteína CP, né, capsid protein, e complexo pela membrana, né, glicoproteica, e as glicoproteínas aqui do envelope. E você tem uma bastante caracterizada, que é justamente a primeira da linhagem 1, que é o vírus da encefalomielite equina do leste americana. Então é o vírus muito virulento em humanos, foi responsável por aquela que a gente falou dos dados, né? Em 1938 lá aconteceu as mortes em 30 crianças. É o mais patogênico também em primatas, então vem a característica aí também de manutenção, logicamente, entre os indivíduos, né, em espécies selvagens, além também de pardais e roedores. A gente vai ver muito essa participação de aves dentro do ciclo de transmissão, né, para a questão do mosquito aí também, que afetam aves e também roedores, principalmente aves e roedores, tá? A gente vai falar bastante. E tem como um patogênico bastante em equinos, né, esse vírus, mas ainda carece um pouco da questão de estudo do real envolvimento, quanto o equino amplifica a encefalomielite equina do leste, tá? O vírus da encefalomielite equina do leste. Mas há relatos, sim, que fortalecem essa teoria de ser uma espécie amplificadora do vírus. O vírus da encefalomielite equina venezuelana, ele também vai ter, além de uma classificação baseada em subtipos, né, variação genética e também de apresentação clínica, não digo nem apresentação clínica, que acaba sendo a mesma, mas de virulência, né, vamos falar dessa forma, ele tem uma classificação epidemiológica bastante já conhecida. Tá? Então você tem o vírus da encefalomielite equina venezuelana epizootico, e você tem os enzoóticos. O que significa epizooticos? Justamente os responsáveis por epidemias, que são também denominados como epidêmicos. E os enzoóticos são aqueles que são endêmicos, que são justamente o quê? Que se mantêm comumente dentro de uma população, dentro de uma região ali. Os epidêmicos não têm casos esporádicos, ou casos assim que não são comuns para aquela região, ou para aquela espécie animal, para aquele tipo de ciclo. Tá? Então, são ciclos que eles se comunicam. Então, o vírus epizootico do vírus encefalomielite equina venezuelana, inclusive há uma teoria de ser uma mutação do vírus enzoótico do vírus da encefalomielite equina venezuelana. A gente vai falar disso já nos ciclos. Tá? Mas o que tem de diferença entre um e outro? Primeiro, o epizootico, ele é bastante amplificado em equinos. Então, por isso que a gente tem, quando você tem uma epidemia, você tem surto da doença, a probabilidade muito grande de ser epizootico. Por quê? Porque o animal, o equino, ele acaba sendo amplificador do vírus, onde vai ter um outro mosquito que vai picar esse equino e transmitir para outro animal. Tá? Os enzoóticos, eles não são amplificados, não são patogênicos aos equinos. Então, eles estão mais vinculados ao ciclo silvestre da doença, principalmente roedores e aves. Tá? Áreas mais restritas, então ciclos com animais silvestres, enquanto que os epizooticos é responsável pela maioria das epidemias, principalmente envolvendo os casos em equinos, que é a espécie animal doméstica mais afetada, como também em humanos. Tá? E aí, dentro, por ser epizooticos, isso é uma característica da evolução viral mesmo, quanto mais espécie animal esse vírus entrar em contato, maior vai ter que se adaptar. E quando a gente fala de adaptação, tem a ver o quê? Variações genéticas novas que podem aparecer. E não é à toa que você tem dois subtipos, o 1AB e do 1C. Tá? As mutações aí de vírus enzoóticos. Por isso que quando a gente mostrou o slide anterior, você tem 5 tipos, né? O AB, C, D, E e F. Tá? Então, variação do tipo 1, sendo que são 6 subtipos ainda, por conta desses 6 dos vírus epizooticos. Tá? Ah, professor, mas aqueles 6 subtipos, então a gente está falando de vírus epizooticos, vírus da encefalomielite equina venezuelana? Não necessariamente. Tá? Alguns vírus já são comuns que passam a ser do ciclo enzoótico também. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E aqui estão os principais ciclos que a gente acabou de falar, né, dentro das espécies aqui. Do leste tem um papel pela questão de diversidade também, né, do bioma
pela fauna, né, em cada região. Na América do Norte e na América do Sul são diferentes, então você tem também papéis aqui na América do Norte mais envolvido a manutenção das aves, pelo mosquito, que daí transmite para outros mosquitos que podem chegar a equinos e humanos. E na América do Sul, você tem, pelo aumento também da variedade, diversidade de espécies que você tem, dependente de área de mata preservada, muito mais que a América do Norte, propriamente dito, né, e maior adaptação dessas aves à questão do clima tropical e subtropical também, você tem aí o mantenimento dos roedores, tá? Que também tem esse papel de outros mosquitos sendo envolvidos, como a própria espécie, a espécie que é a Aedes, né? Envolve a Aedes aegypti também, muito comum no Brasil, como também na América do Sul. E aí você tem primatas não humanos, saguis, que podem passar para outras espécies, que podendo chegar aí a seres humanos e também, né, equídeos, tá? Mas principalmente sendo, no caso aí, mantenedores as espécies selvagens. O vírus da venezuelana, né, da Cephalomielite equina venezuelana, você tem a questão dos passeriformes, a questão da lebre, a transmissão e o equídeo aí chegando, tá? Outros subtipos, como 1D até o F, o 2, né, até o 4, você já tem o papel dos roedores sendo mantidos, que vai envolver outras espécies aí, podendo ter uma seleção pela mutação de uma proteína lá, de uma poliproteína chamada T213R, uma mutação, que é uma região lá do genoma do vírus, que faz com que eles se adaptem a outras espécies, e aí você tem um ciclo epidêmico envolvendo, tá, a questão dos seres humanos sendo mantenedores também, não replicando o vírus, mas passando a infectar, né, pelo repasso sanguíneo do parto dos insetos, a possibilidade de manter em equídeos também se aumentando, podendo esses insetos picarem os humanos e manter o ciclo dentro do papel do ciclo epidêmico, tá, de transmissão. Então aqui é o ciclo endêmico, mas envolvendo questão silvestre, tá? Sempre lembrando que endêmico, tá, o ciclo de transmissão endêmica e epidêmica somente para o vírus Cephalomielite equina venezuelana, tá? Aqui seria o oeste e o leste, aí de papel diferente da América Central e América do Sul e América do Norte. Patogenia, vamos falar um pouquinho o que faz o vírus, onde que ele entra, o que vai acontecer dentro aí, né, do organismo animal, de organismos aí, dos animais acometidos também, do próprio ser humano, tá? O período de incubação ele varia, tá? O venezuelano ele tem uma patogenicidade maior, então é um vírus mais virulento e tende a ter um período de incubação mais curto, de 1 a 5 dias, que é a entrada até a manifestação dos sintomas, dos sinais clínicos. O do leste e do oeste pode variar de 5 a 14 dias. Mas isso, logicamente, isso vocês já viram, já leram numa aula minha que tem aí no canal de imunologia, que o período de incubação não está relacionado somente ao vírus, mas sim também ao hospedeiro, a capacidade de resposta do hospedeiro a uma infecção, né? Então, quanto melhor, bem nutrido, o sistema imune funcionando adequadamente, pertinho, maior, perfeitamente maior vai ser o tempo de incubação também, né? Isso tem a ver com a suscetibilidade do hospedeiro também. Então, é feito no local de inoculação do vírus, né, por meio da picada do inseto, do mosquito. É onde justamente nesse primeiro local que você já vai ter a replicação primária nas células ali justamente do TEM, tá? Então vai ter uma replicação primária desse vírus, vai amplificar, aumentar, entrar no processo de viremia, né, que a gente chama de viremia primária, e atingir órgãos linfóides, que é justamente o modus operandi do sistema imune animal. Né? Então esse vírus que está amplificando nas células ali, ele vai ser levado também para órgãos linfóides, onde vai encontrar mais células permissivas, linfócitos, vai encontrar outras células ali permissivas, primeiramente que vai cair também na viremia, na replicação secundária, inclusive em células musculares. Isso faz com que você tenha um aumento, uma segunda etapa de replicação, uma replicação secundária. Essa replicação secundária, por aumento da produção de vírus, vai cair na circulação sanguínea, podendo abranger outros órgãos, que a gente vai chamar de segunda etapa de viremia, uma viremia secundária, que vai chegar em trato respiratório superior, vai atingir pâncreas, fígado, onde pelo trato respiratório superior, pâncreas e também no fígado, pode ser eliminado esse vírus encontrado após 4 a 5 dias que esses vírus atingem esses órgãos. Que são vírus de, primeiro, órgãos que têm um metabolismo, células com metabolismo muito alto, né, uma maior priorização de células, e isso faz com que você tenha ali também o quê? Né, uma grande quantidade de vírus sendo produzido, podendo ser eliminado do organismo. Além disso, vai cair em células endoteliais, que vão ter uma nova função de replicação. Então, células endoteliais, como monócitos e linfócitos, também vão ser células que vão abrigar e amplificar esse vírus. Com isso, vai determinar o quê? Monócito e linfócito, uma queda, uma destruição dessas células,
e causando o quadro de imunossupressão. Aí vem o problema, né? Quadro de imunossupressão, onde está muito relacionado com os sinais clínicos que a gente vai falar mais para frente. Tá? Nosso próximo assunto, quer dizer. Tá? Essa imunossupressão, porém, a gente vai causar. Mas o que tem a ver com a encefalomielite, gente? Que quando cai nas células endoteliais, esses monócitos, os linfócitos, por exemplo, eles vão estar migrando em tudo que é local na região. E por meio dos nervos olfatórios, esse vírus ele tem uma permissividade, né, um tropismo também por essas células, vão se ligar e vão começar a replicar em células nervosas. E essas células, por meio dos nervos olfatórios, vão chegar ao sistema nervoso central, ao cérebro. Tá? E no cérebro, como também na medula, né, por isso que é encefalomielite, e aí você tem os sinais neurológicos futuramente. Então, falta de equilíbrio, né? Então, muitas vezes, como um animal ele vai estar cabisbaixamente, cabeça pendendo para a direita, em decúbito, podendo chegar por dificuldade de se manter em estação, o animal ele vai deitar, podendo ter decúbito geralmente lateral, movimentos de pedalagem em decúbito, né? Primeiramente com o membro posterior, mas isso não significa que pode ter decorrência da encefalomielite, né? Da medula, o andar em círculo, o andar cambaleante. O animal, obviamente, ele pode ficar parado por longos períodos, encostados até, escorado em cerca, escorado em mourão de cerca, estando em decúbito ou não, tá? Porque a gente já tem uma vacina, né? Já tem um protocolo vacinal bastante implementado há muito tempo também no Brasil e no mundo. Lembre-se, é um dos vírus mais conhecidos, né, mais tempo conhecidos também no mundo, principalmente nos Estados Unidos, então logicamente tem um papel econômico na época, grande parte aí já o vírus desde 1933 que foi isolado, você tem estudos de preservação de vacinas. Tá? O fato é que a vacinação ela é muito comum em regiões endêmicas, então nos Estados Unidos é muito comum, na América Central muito comum, no Brasil você tem a vacina sendo comum, mas por serem vacinas, devo colocar assim, vacinas multivalentes, né? Então polivalentes, vamos colocar dessa forma. Então você tem aqui, por exemplo, vacina ativada contra os vírus da encefalomielite, mas não ela sozinha, mas junto com influenza e tétano. Então influenza é muito grave, o tétano também equino é feito anualmente, né, semestralmente, melhor dizendo, então já faz a vacinação, compõe como antígeno viral o vírus, parte do vírus da encefalomielite equina, principalmente a glicoproteína do envelope, E1 e E2. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Como falei anteriormente, foi sugestão de um membro do canal, ao qual eu agradeço muito, tá? Vou colocar depois aqui na descrição do vídeo quem que foi a sugestão, né, do membro do canal, acho muito legal disso, vai estar na descrição do vídeo. Agradecer lá no grupo primeiramente, né? E agradeço você pela audiência, então faça parte, tá? Como membro, acredito que você vai ter essa aula completa aqui para vocês como membro. E agradeço mais uma vez. Então a ideia também é que logo logo a gente ter essa aula no podcast, né, do Atualiza Vet, então todos os distribuidores aí de podcast, do Google, no YouTube, né, do Apple Podcast, do Spotify, Deezer, todos os outros aí vão estar presentes nessa aula também. Dá um like no canal, ajude aí. Se aparecer um botãozinho para você editar de teste, que é dar um hype e par, clica, porque isso daí você amplifica ainda mais a distribuição desse vídeo. Beleza, gente? Então peço a vocês aí, agradeço, compartilhe esse vídeo também, curte, compartilha e comenta embaixo o que você achou da aula. Valeu, gente, obrigado e bons estudos. Até a próxima.